Assim como as montanhas estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor de seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 125, verso 2. As mudanças na sociedade podem muito bem ilustrar a imutabilidade de Deus. Nos dias de Davi, Jerusalém era considerada uma fortaleza inexpugnável. Está rodeado por uma muralha natural de colinas e paredes, situar-se no centro de um anfiteatro erguido propositadamente para sua defesa. Pelos antigos judeus era considerada uma cidade inexpugnável. Quão mudados agora estão os modos de guerra. Uma pequena tropa poderia facilmente tomar a cidade e deveria de fato ser um exército forte, que seria capaz de guarnecê-la na sua condição atual. No entanto, embora Jerusalém mude e a figura se torne inadequada, também o Deus de Jerusalém permanece, pois com ele não há mudança nem sombra de mudança. Devemos considerar o texto esta manhã, não como entenderíamos em nossos dias, mas como teríamos entendido na época de Davi. Davi olhou para a cidade de Jerusalém e pensou consigo mesmo: nenhum exército será capaz de surpreender esta cidade, e por mais numerosos que sejam os exércitos invasores, meu povo sempre será capaz de se defender no meio de uma cidade, tão firmemente fortalecido, tanto pela natureza quanto pela arte. Na verdade, em sua época, e na época de seu filho Salomão, suponho que teria sido totalmente impossível para qualquer inimigo, possuidor apenas das táticas da guerra antiga, escalar aquelas poderosas muralhas da terra que Deus havia empilhado ao redor da cidade. E portanto, quando Davi disse em seus dias: assim como as montanhas estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Ele quis dizer isso: assim como Jerusalém é fortificada pelas montanhas, assim o povo de Deus está fortificado na aliança, fortalecidos na onipotência de Deus, e portanto estão inexpugnavelmente seguros. Assim, compreenderemos o texto e nos esforçaremos esta manhã para elaborar o grande pensamento da segurança do povo de Deus nos braços de Jeová e seu Senhor. Consideramos o texto primeiro como relacionando a igreja como um todo, e depois nos esforçaremos para observar como ele se aplica a cada indivíduo em particular. Primeiro, a igreja como um todo é protegida por Deus além do alcance do dano. Ela é habitualmente guarnecida pela onipotência, está trancada dentro dos compromissos fiéis da aliança. Quantas vezes a igreja foi atacada, mas quantas vezes ela foi vitoriosa? O número de suas batalhas é apenas um número de suas vitórias. Inimigos vieram contra ela. Eles a cercaram como abelhas, mas em nome de Deus ela os destruiu. O tesouro de Baçã e o cão de Belial, os poderosos e os significantes, conspiraram todos para derrubar a igreja, mas aquele que está sentado no céu riu deles. O Senhor os ridicularizou. Sua igreja tem sido como o Monte Sião, que não pode ser removido, mas que permanece para sempre. Volte-se agora para o rolo da história e leia como a igreja foi fortalecida por Deus quando ferozmente atacava pelos homens. Primeiro, a perseguição desembanhou a sua espada ensanguentada e procurou despedaçar a igreja pelas raízes ou derrubá-las com seus machados. Os tiranos aqueceram as suas fornalhas, prepararam as suas prateleiras, ergueram as suas estacas. Os mártires de Cristo foram arrastados por milhares a uma morte terrível. Os confessores tiveram que se manifestar, arriscando as suas vidas, protestando o Evangelho de Deus contra o dominante dos tempos. O pequeno rebanho foi espalhado aqui e ali, e os cães da perseguição os preocuparam em todos os cantos da onde fugiram. Eles vagaram por todas as nações da terra. Eles se vestiram com peles de ovelha e de cabra. Suas casas estão nas rochas e seus dormitórios nas cavernas da terra. Como o cervo era perseguido pelos cães de caça, eles não tiveram um momento de espaço para respirar. Mas a igreja foi subjugada? Ela já foi superada? Ó Deus, você provou a invencibilidade da sua verdade. Tu manifestaste o poder da tua palavra, pois não apenas preservaste da tua igreja no momento de maior dificuldade, mas bendito seja o teu nome. Fizeste da hora o teu perigo a hora do seu maior triunfo.
você descobrirá que sempre que a igreja foi a mais perseguida, ela foi a mais bem-sucedida. Os prosconsules pagãos se perguntaram quando viram os muitos que estavam preparados para morrer. Eles disseram: certamente uma loucura deve ter se apoderado da humanidade, que eles não podem se contentar em cometer suicídio, mas gostam tanto da morte que devem vir ao nosso tribunal e alegar que são amantes de Cristo, como se procurassem nos obrigar para executá-los. Deus deu graça para o momento, e no dia da perseguição ele fortaleceu os nervos de seu povo e os tornou poderosos para fazer-o morrer, conforme Deus desejasse. Mas certamente se a Igreja de Cristo não estivesse cercada pelas montanhas da onipotência de Deus, ela teria sido vítima de seus numerosos inimigos. Segundo ponto. Mas aos poucos o diabo ficou mais sábio. Ele viu que a perseguição aberta não seria suficiente para derrubar a Igreja de Deus, e portanto adotou outra medida não menos cruel, mas mais astuta. Eu não apenas os matarei, disse ele, eu os caluniarei. Você já leu na história os relatos horríveis que foram divulgados nos primeiros tempos do cristianismo a respeito dos cristãos? Não me atrevo a dizer-lhes quais vícios os primeiros cristãos eram acusados em suas assembleias privadas. É certo que eles eram os homens mais puros e virtuosos, mas nunca os homens foram tão terrivelmente destemidos. Os próprios pagãos que se deleitavam com o vício desprezavam seguidores de Jesus, por causa dos crimes que a voz do mentiroso lhe impuseram. Alguns anos se passaram, e a lama que havia sido lançada sobre as vestes brancas como a neve da Igreja de Cristo caiu delas, deixando-as mais brancas do que antes. As nuvens que procuravam obscurecer a luz do céu do Evangelho foram dissipadas, e bela como a lua e clara como o sol, a inocência da Igreja de Cristo brilhou novamente. Mas o diabo adotou o mesmo plano em todos os períodos. Ele sempre procurou caluniar qualquer raça de cristãos que seja um meio de avivamento. Eu não acreditaria que qualquer ministro fosse eminentemente bem-sucedido se fosse informado de que todos elogiaram. Estou certo de que tal caso seria uma exceção flagrante a todas as regras da história. Você se lembra do que foi dito sobre Whitefield em sua época? Ele foi acusado de crimes que Sodoma nunca conheceu, e ainda assim um homem mais puro e celestial que Deus nunca enviou para pisar nessa terra perversa. E sempre deve ser assim. A igreja que luta contra o pecado e a maldade deve, através da inimizade do maligno, encontrar-se manchada de calúnias. Os ímpios, quando não podem fazer mais nada contra os justos, cuspirão mentiras sobre eles. Mas a igreja sofreu com a calúnia deles, ou algum cristão solitário perdeu alguma coisa com isso? Não, o Senhor Deus, que estabeleceu as montanhas ao redor de Jerusalém, se colocou de tal maneira sobre seu povo que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em julgamento nos condenaremos. Esta é a herança do povo do Senhor. Não temas, ó Igreja de Cristo, a serpente viscosa da calúnia, pois mesmo em seu berço, como Hércules quando as cobras da calúnia vieram contra você, você as matou em suas garras infantis, mais do que um conquistador por meio daquele que te amou. E agora que Deus está com você, e o grito de um rei em seu meio, não tema, embora todos os homens falam contra você, seu mestre ainda o honrará, e você sairá do poço da calúnia como uma ovelha saindo da lavagem. Quanto mais belo pelo seu batismo negro, mais admirado, mais adorável por todo o desprezo e ignomínia que os homens lançaram sobre você. Terceiro ponto. Novamente Satanás aprendeu sabedoria e disse: agora, visto que não posso destruir este povo, nem pela espada nem pela calúnia, eis que farei isso. Enviarei para o meio deles lobos em pele de cordeiro, inspirar muitos hereges diferentes, levados por suas próprias concupiscências, que no meio da igreja promulgarão mentiras e profetizarão coisas suaves em nome do Senhor. E Satanás fez tudo isso com vingança. Em todas as épocas das igrejas houve inúmeros bandos de hereges. Apenas um pequeno grupo em certo tempo aderiu à verdade, enquanto a massa de cristãos professos se afastou e pereceu na contradição de Corá. Veja os primeiros dias do cristianismo. Mal os apóstolos estavam em seus túmulos
e suas almas no paraíso. Surgiram homens que negaram o Senhor que os comprou, alguns que fizeram mal para que o bem pudesse vir, cuja condenação foi justa. Heresias de todos os tipos começaram a surgir, mesmo nos primeiros 50 anos após a partida de nosso Mestre. Desde aquela época, o mundo tem sido muito prolífico em todos os formatos e formas de doutrina, exceto a verdade, e até os tempos modernos, as heresias têm prevalecido. Agora veja como Satanás procura apagar a luz de Israel. Existe a heresia de Roma, aquela que está sentada sobre muitas águas procura, tanto quanto pode, iludir a igreja e afastar o resto do mundo da verdade de Deus. Ela, com toda a astúcia do inferno, procura fazer proselitismo, onde quer que possa, daqueles que são professos seguidores da verdade. Ela mudará sua forma em todas as terras. Nos seus próprios domínios ela construirá a masmorra e praticará a intolerância. Numa terra de liberdade ela poderá implorar pela liberdade e fingir ser o seu amigo mais caloroso. Meretriz vil que ela é, e a sua prostituição ainda não cessou, nem o copo da sua fornicação está cheio. Ela ainda procura devorar as nações e engoli-las. A sua irmã, a Pozoim da Igreja da Inglaterra. Não falo nada agora a respeito de meus irmãos evangélicos. Deus Todo-Poderoso os proteja e os abençoe. Minha única maravilha é que eles não saem completamente e não tocam em coisas impuras. Mas, infelizmente, o posseísmo está a tentar consumir os próprios pontos vitais da nossa piedade, dizendo às massas que o sacerdote é tudo, rebaixando Cristo e exaltando o homem. Eles estão colocando água batismal no lugar das influências do Espírito Divino e exaltando os sacramentos no lugar que só deve ser ocupado pelo Senhor Deus. E verdadeiramente esse sistema religioso, perigoso e enganoso, belo e tolo, deve ser temido, embora saibamos que a verdadeira Igreja de Deus estará sempre segura, pois contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Infelizmente, que deveríamos ter que dizer outra coisa, e isto diz respeito àqueles que são comumente chamados de evangélicos, que têm uma forma de erro ainda mais endiosa e maligna. Infelizmente, eu teria que clamar em voz alta e não poupar em relação a esses assuntos. Estes são dias em que uma falsa caridade nos faria calar a língua contra os males que odiamos. Meus irmãos, especialmente no meio das nossas igrejas dissidentes, existe um sistema que não merece o nome de sistema, exceto pelo seu desejo sistemático de esmagar todos os sistemas. Está surgindo um sistema que tira do Evangelho toda a verdade, que o torna precioso, arranca toda a joia da coroa do Redentor e a pisoteia aos pés dos homens. Em um grande número de nossos púlpitos, neste momento, você não ouvirá o Evangelho pregado por um mês inteiro. Qualquer outra coisa que você quiser, você pode ouvir pregada, igreja em textado, assuntos políticos. Estes são os alimentos básicos do dia. Cristo e Ele crucificado podem ir para os cães por Ele. A política ocupa os púlpitos e a filosofia ocupa o lugar da teologia. E quando há um pouco de teologia, o que dizem? Em vez de exaltar o Espírito Santo como o primeiro e principal agente, estão sempre exortando os homens a fazerem o que somente o Espírito de Deus pode fazer por eles, e não os lembrando de que a graça eficaz de Deus é necessária. A aliança eterna, ordenada e segura em todas as coisas, é ridicularizada. A bandeira outrora sustentada tão vitalmente por Calvino, que a tomou das mãos de Agostinho, saltando os séculos para agarrá-la, que novamente a recebeu das mãos do apóstolo Paulo, a bandeira do antigo, a verdade inventada é em grande parte distorcida, e somos informados de que essas velhas doutrinas são ineficazes e desatualizadas. A divindade puritana, dizem eles, não é a divindade para este tempo. Devemos ter um novo evangelho para uma era de avanço. Devemos pregar sermões que, se não são negações absolutas de todas as doutrinas do evangelho, são pelo menos zombarias de todas elas. O homem parece ser tão supremamente sábio que em seu próprio cérebro pode conceder um evangelho melhor e mais justo do que o antigo evangelho de Deus bendito. Agora, esta é uma das tentativas do inimigo para derrubar a verdade, mas ele nunca será capaz de fazê-lo, pois assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor estará ao redor do seu povo desde agora,
até para sempre. Não serei duro, mas vou dizer uma palavra a muitos dos meus irmãos da denominação a que pertenço. Há muitos de vocês que se autodenominam batistas particulares, o que significa que são calvinistas. E ainda assim, senhores, suas consciências estão tranquilas, e alguns de vocês nunca pregaram sobre a eleição desde que foram ordenados. As peculiaridades dos 5 pontos estão ocultas. Essas coisas você diz são ofensivas. E então, senhores, vocês prefeririam ofender a Deus do que ofender o homem. Mas você responde: essas coisas você sabe são doutrinas elevadas. É melhor que não sejam pregadas, não serão práticas. Eu realmente acho que o clímax de toda a blasfêmia do homem está centrado nessa declaração. Você ousará dizer alguma parte da verdade de Deus que não queremos pregar de novo? Diga-me que Deus colocou algo na Bíblia que eu não devo pregar? Você está criticando meu Deus, mas você diz: será perigoso. O quê? A verdade de Deus é perigosa? Eu não gostaria de estar no seu lugar quando você tiver que enfrentar o seu Criador no dia do julgamento, após uma declaração como essa. Se não for a verdade de Deus, deixe-a em paz. Mas se você acredita nisso, vá em frente. O mundo também gostará de que você é honesto. E se o mundo não gostar, seu mestre o fará. Não guarde nada. Conte todo o evangelho. Diga a responsabilidade do homem. Não gagueje. Anuncie a soberania divina. Não se recuse a falar de eleição. Use a palavra mesmo que eles zombem. Diga aos homens que se eles não acreditarem, o sangue estará em suas próprias cabeças. E então, se as pessoas importantes se voltarem contra você, estale o dedo na cara deles. Diga-lhes que você não se importa, que para você isso não é nada, absolutamente nada para agradar o homem. Seu mestre está no céu e você irá aguardá-lo, seja justo. Feito isso, Satanás seria frustrado e derrotado, mas no presente momento ele está se esforçando poderosamente para derrubar a igreja pela má doutrina. 4º ponto. A invenção mais astuta do diabo, com a qual ele procura em último lugar apagar a igreja, é um artifício que mais me surpreendeu. Agora, diz Satanás, se eu puder extinguir a igreja, nem por perseguição, nem por calúnia, nem por heresia, inventarei outro modo de destruí-la. E muitas vezes fiquei maravilhado com a profundidade do engano que está centrado nessa última invenção de Satanás. Satanás procura dividir a igreja, separar-nos uns dos outros e não permitir que aqueles que amam as mesmas verdades se encontrem para trabalharem juntos em amor, paz e harmonia. Agora, diz o diabo, aqui está um grupo de homens bons, eles gostam muito de uma parte da verdade de Deus. Agora existem 2 conjuntos de verdades na Bíblia. Um conjunto trata do homem como criatura responsável, a outra classe de verdades trata de Deus como soberano infinito, dispensando sua misericórdia como lhe agrada. Agora esses queridos irmãos gostam muito de responsabilidade do homem. Eles vão pregá-la de modo que se ouvirem o irmão do outro lado da rua pregar a soberania de Deus, eles ficarão muito irados com ele. E então farei com que os irmãos que pregam a soberania divina esqueçam a outra parte da verdade e odeiam os irmãos que a pregam. Você não vê a arte do inimigo? Ambos esses bons homens estão certos. Ambos pregam parte da verdade, mas cada um deles coloca sua parte da verdade em cima do outro, que uma rivalidade começa. Ora, eu intervi e ouvi um irmão piedoso pregar um sermão que fez meu sangue correr pelas minhas veias em um ritmo muito rápido. Enquanto ele pregava sinceramente sobre o pecado, a justiça e o julgamento vindouro. Mas ele estragou todo o sermão ao sugerir indiretamente: agora, tome cuidado para não ouvir o Senhor, que irá contradizer tudo isso, e dizer-lhe que você é salvo pela graça e que isso não vem de você, mas é um dom de Deus. Fui claro e ouvi o bom homem porque me dissera para não ir. Bem, ele estava pregando que isto não vem da vontade da carne nem da vontade do homem, mas de Deus. E achei que ele lidou com o texto de maneira muito viril, quando mostrou que Deus era o autor de toda a salvação. Apenas entre parênteses, ele nos disse para não irmos àquela oficina do outro lado da estrada. Ora, ambos estavam certos, mas cada um deles tinha diferentes partes da verdade. Uma, aquela verdade que tratava do homem como responsável, a outra, aquela que tratava de Deus como soberano.
E o diabo perverteu tanto o julgamento deles que eles não conseguiam ver que ambas as coisas eram verdadeiras. Mas eles deveriam lutar entre si apenas para se divertirem com Satanás. Agora, eu me pergunto, se a igreja não tenha sido totalmente destruída por este último artifício? Pois é a coisa mais astuta, creio eu, que Satanás já chamou a nossa atenção. Embora sem dúvida suas profundezas sejam profundas demais para a nossa compreensão. Mas, irmãos, apesar de tudo isso, deixem a intolerância delirar, deixem a intolerância alastrar até enlouquecer. A igreja está igualmente segura, pois Deus se colocou ao redor dela, assim como as montanhas estão ao redor de Jerusalém, de agora em diante e para sempre. E agora observemos, antes de deixarmos este ponto, que assim como a igreja sempre foi preservada, o texto nos assegura que ela sempre o será, doravante e para sempre. Há uma velha nevosa aqui. No último sábado à noite, ela leu o jornal e viu algo sobre 5 ou 6 clérigos indo para Roma. Ela largou os óculos e começou a chorar. Oh, a igreja está em perigo, a igreja está em perigo. Ah, mas coloque este óculos novamente. Está tudo bem, não importa a perda desses companheiros. Melhor ir embora. Nós não os queríamos. Não chore se mais 50 o seguirem. Não fique nem um pouco alarmado. Algumas igrejas podem estar em perigo, mas a igreja de Deus não está. Ela é suficientemente segura e permanecerá segura até o fim. Lembro-me com que alarme alguns dos meus amigos receberam as notícias da descoberta geológica dos tempos modernos, que não concordavam muito com a sua interpretação da história mosaica da criação. Eles achavam terrível que a ciência descobrisse algo que parecia contradizer a Escritura. Bem, afinal, superamos a dificuldade geológica. E desde então tem havido diferentes grupos de infiéis filosóficos que se levantaram e fizeram descobertas maravilhosas. E os pobres e tímidos cristãos têm pensado, que coisa terrível, certamente será o fim de toda religião verdadeira. Quando a ciência pode trazer fatos contra nós, como poderemos resistir? Eles apenas esperaram mais uma semana e de repente descobriram que a ciência não era sua inimiga, mas sua amiga, pois a verdade, embora testada 7 vezes em uma fornalha como a prata, sempre ganha com a provocação. Ah, você que odeia a igreja, ela sempre será um espinho em seu sapato. Oh, você que quer despedaçar suas paredes, saiba disso, que ela é inexpugnável. Nenhuma de suas estacas será removida, nenhuma de suas cordas será quebrada. Deus a fixou onde ela está, e por decreto divino a estabeleceu sobre uma rocha. Você odeia a igreja? Ódio. Ele nunca será removido por todo o seu ódio. Você ameaça esmagá-lo? Ele o esmagará, mas você nunca o machucará. Você despreza e ri disso? Ah, está chegando o dia em que a risada estará do outro lado. Espere um pouco, e sua glória, então, será visto de que lado está a vitória e quem foram os tolos que riram. Assim, eliminamos o primeiro ponto. A igreja é inexpugnavelmente segura, fortificada e fortalecida por Deus. Segundo tópico. O que é verdade para a massa é verdade para a unidade. O fato que se refere à igreja inclui todos os membros da igreja. Deus fortaleceu seu povo para que todo crente esteja infalivelmente seguro. Existem no mundo certas pessoas que ensinam que Cristo dá graça aos homens e lhe diz: agora vocês serão salvos, se perseverarem, mas isso deve ser deixado para você. Isso faz-me lembrar de uma antiga ilustração puritana. Tendo o duque de Alva dado a vida a alguns prisioneiros, estes pediram-lhe depois alguma comida. Sua resposta foi: ele lhe daria vida, mas não carne, e eles morreram de fome. Os que negam a perseverança final representam a divindade numa visão semelhante. Deus promete a vida eterna aos santos, se eles perseverarem até o fim, mas ele não lhe garantirá a continuação daquela graça, sem a qual a vida eterna não pode ser obtida. Oh, certamente se isso fosse verdade, a vida eterna não valeria um centavo para nenhum de nós, a menos que o nosso Deus, que primeiro nos salva, se comprometesse a nos manter vivos e a suprir todas as nossas necessidades. De que serviria a vida eterna? Mas bem dizemos seu nome. Aquele que uma vez ele ama, ele nunca abandona, mas o ama até o fim. Uma vez em Cristo para sempre. Nada do seu amor poderá separar. O cristão é fortalecido e protegido de todos os danos, e ainda assim, o Filho de Deus há muitos que tentarão destruí-lo.
e seus medos muitas vezes lhe dirão que você está nas garras do inimigo. A providência muitas vezes parecerá contra você. Seus olhos raramente ficarão secos. Pode ser que o funeral se siga ao funeral, a perda se siga a perda. Uma casa em chamas será sucedida por uma colheita destruída. O cristão neste mundo não está protegido contra os perigos que acontecem à masculinidade. Ó Filho de Deus, pode parecer que todas as coisas estão contra você. Talvez todas as ondas de Deus passem por cima de você. Você pode saber o que significam fome, nudez e sede. Você pode ser encontrado neste mundo sem casa, sem amigos, sem pai, sem mãe. Mas lembre-se de que nem a fome, nem a pobreza, nem a doença, nem a fraqueza, nem o desprezo podem separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, seu Senhor. Você pode afundar muito, mas nunca poderá afundar mais do que o braço de Deus pode alcançar. Seu pobre navio pode ficar à deriva antes do vendaval, mas nunca irá tão rápido sem que Deus possa mantê-lo longe das rochas. Tenha bom ânimo, pois as provações desta vida mortal produzirão para você um peso de glória muito maior e eterno. Novamente, você pode ser tentado pelo mundo. Armadilhas podem ser preparadas para você de todos os lados. Você pode ser tentado pela sua carne. Suas corrupções podem ter grande poder sobre você e muitas vezes abalar sua fé, fazendo tremer com medo de ser totalmente derrubado. E o diabo pode atacar você com dardos inflamados. Ele pode trespassá-lo com insinuações sujas. Ele pode quase fazer você blasfemar. E com sugestões terríveis, pode levá-lo quase ao desespero. Mas lembre-se, o inferno e os teus pecados obstruem o teu curso. Mas o inferno e o pecado são inimigos vencidos. Teu Jesus os pregou em sua cruz e cantou o triunfo quando ele ressuscitou. E você também pode ser vencido pelo pecado. Você pode cair. Deus concede que você não possa. Mas embora você seja mantido eminentemente consistente, extremamente virtuoso, você pecará. E às vezes esse pecado terá tanta força contra você que você mal conseguirá conter a torrente. A consciência sussurrará como você pode ser um filho de Deus e ainda assim pecar, e Satanás uivará em seus ouvidos. Aquele que peca não conhece a Deus. E assim você estará pronto para ser destruído pelo seu pecado. Mas você então, na hora de sua sombria angústia, leia este versículo. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está sempre ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Esteja confiante nisso, que nem mesmo o próprio pecado será capaz de cortar o elo dourado que o une ao seu Salvador. Você nunca ouviu os sermões daquelas pessoas que acreditam na apostasia dos santos? Você não os ouviu falar pateticamente sobre os perigos do cristão? Eles dizem, sim, você pode servir a Deus durante toda a sua vida, mas talvez no último artigo da morte de sua fé possa enfraquecer. O pecado possa prevalecer e você possa ser destruído. E ilustram a sua belíssima e confortável ideia com a figura de um navio naufragando ao chegar ao porto. Agora, muitos navios de madeira, não tenho dúvidas, naufragaram, e muitos navios construídos em estaleiros de livre-arbítrio também naufragavam. Mas os navios da misericórdia escolhidos estão protegidos contra a morte e ainda não se sabe que naufragaram. Como diz um antigo teólogo, não há naufrágios à vista no mar que corre entre Jerusalém na terra e Jerusalém acima. Há muitas tempestades, mas nunca naufrágios. O bispo Walker diz docentemente, abençoado para todo sempre, seja o filho daquela mãe cuja fé o tornou filho de Deus. A terra pode tremer, os seus pilares podem tremer sobre nós, o semblante dos céus pode ficar horrorizado, o sol pode perder a sua luz, a lua a sua beleza, as estrelas a sua glória, mas no que diz respeito ao homem que confiou em Deus, se o fogo se proclamou incapaz de queimar um fio de cabelo de sua cabeça, se leões, bestas ferozes, por natureza e ávidos pela fome, sendo postos para a carne de um homem fiel, o que existe no mundo que mudará seu coração? Derrubará sua fé, alterará sua afeição por Deus ou a afeição de Deus por ele? Quando uma vez acreditamos nesta doutrina e a recebemos em nossos corações como verdadeira, que tendência ela tem de fazer o espírito flutuar nas águas profundas e cantar no meio das ondas ferozes? Quem precisa temer se a nossa salvação for segurada pela aliança de Deus? E agora, por alguns momentos,
sem detê-los por muito tempo, tentarei mostrar algumas razões pelas quais é certo que o crente não pode de forma alguma perecer. Quero fazer isso porque recebo uma infinidade de cartas desta grande congregação todas as semanas, e devo dizer para a glória de Deus que há muitas dessas cartas que me deixam tão feliz que mal consigo me conter, enquanto outras despertam toda a ansiedade do meu coração. Entre eles está algo assim: Senhor, eu sei que já fui filho de Deus. Há muitos anos tive sentimentos tão deliciosos e êxtases tão grande que não posso duvidar de que se eu tivesse morrido, teria ido para o céu. Mas agora, Senhor, estou tão angustiado que tenho certeza de que se morresse agora, estaria perdido. Agora, meu irmão, eu sei que você está aqui. Você pode levar isso para si mesmo. Existem apenas duas soluções para o seu mistério. Se você era um filho de Deus naquela época, você é um filho de Deus agora. E se você estiver indo para o céu, então você irá para o céu agora, seja o que você for. Se você já foi regenerado, a regeneração é uma obra que só é feita uma vez. E se foi feita uma vez por você, não perdeu sua eficácia. Você ainda é um filho de Deus. Mas eu estou inclinado a pensar que você nunca foi filho de Deus. Você deve ter alguns bons instantes, mas você nunca conheceu a praga do seu próprio coração. Receio, meu jovem, que você nunca foi levado para a sala de despir de Deus, nunca foi amarrado às alças e nunca teve o chicote da lei e 10 pontas nas costas. Mas, de qualquer forma, não me diga mais que você já foi convertido uma vez, mas não agora. Porque você fosse convertido por Deus, Deus o teria guardado. O justo seguirá seu caminho e aquele que tem as mãos limpas se tornará cada vez mais forte. E agora devo lhe dizer porque é certo que um crente não pode perecer? Em primeiro lugar, como pode um crente perecer se é verdade aquela escritura que diz que todo crente é membro do corpo de Cristo? Se você apenas me permitir que minha cabeça flutue acima da água, eu lhe darei permissão para afogar meus dedos. Experimente, você não pode fazer isso. Enquanto a cabeça de um homem estiver acima da enchente, você não poderá afogá-lo. Totalmente impossível, nem mesmo afogar qualquer parte de seu corpo. Agora, um cristão é uma parte de Cristo, a cabeça. Cristo, a cabeça do corpo, está no céu, e até que você possa afogar a cabeça do corpo, você não pode afogar o corpo. E se a cabeça estiver no céu, fora do alcance do dano, então cada membro do corpo está vivo e seguro, e finalmente estará no céu também. Você imagina, ó herege, que Cristo perderá um membro de seu corpo? Cristo habitará no céu com uma estrutura mutilada? Deus não permita. Se Cristo nos levou à união consigo mesmo, embora sejamos membros mais mesquinhos de seu corpo celestial, Ele não permitirá que sejamos eliminados. Será que um homem perderá um braço, ou uma perna, ou uma mão, enquanto puder ajudar a si mesmo? Ah, não. E embora Cristo seja onipotente, nada arrancará seus filhos de seu corpo, pois eles são de sua carne e de seus ossos. Mas novamente, como pode um crente perecer e ainda assim Deus ser verdadeiro? Deus disse: quando passares pelos rios, estarei contigo, e as enchentes não se submeterão. Agora, se ele nos transbordasse, como pode Deus ser verdadeiro? Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá sobre ti. Então, se pudéssemos encontrar um crente consumido, poderíamos provar que a promessa de Deus foi quebrada. Mas não poderemos fazer isso. Deus está com seus filhos e sempre estará. Além disso, ele não disse: dou às minhas ovelhas a vida eterna, e elas nunca perecerão, e ninguém se arrebatará da minha mão? Sim, amado, como pode Deus ser Deus e ainda assim seu povo ser arrancado de suas mãos? Certamente ele não seria Deus para nós se fosse infiel, e uma promessa tão repetida e tão solenemente confirmada. Além disso, observe isto: se um santo caísse e perecesse, Deus não apenas quebraria sua palavra, mas seu juramento, pois ele jurou por si mesmo, porque não poderia jurar por ninguém maior que por duas coisas imutáveis em que era impossível para Deus mentir. Poderíamos ter um forte consolo: aqueles que fugiram em busca de refúgio para se apagarem a esperança que nos foi proposta. Não, um Deus que quebra o juramento, um Jeová que despreza as promessas, era uma impossibilidade, e portanto um Filho de Deus que pereceu é igualmente impossível. E não precisamos temer, amados, que algum dia pereçamos se amarmos o Salvador, pois a última razão é toda poderosa. Cristo perderá aquilo que comprou com seu próprio sangue? Sim,
Existem homens com julgamentos tão pervertidos que acreditam que Cristo morreu por aqueles que são condenados e comprou com seu próprio sangue homens que perecem. Bem, se eles decidirem acreditar nisso, não lhe invejo a elasticidade do seu intelecto, mas concedo que isso seja apenas um axioma. Aquilo que Cristo pagou tão caro com o sangue do seu próprio coração, ele terá. Se ele nos amou o suficiente para suportar as agonias excruciantes da cruz, sei que ele nos ama o suficiente para nos manter até o fim. Se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando reconciliados seremos salvos pela sua vida. Pois estou persuadido de que aquele que não poupou a própria vida, mas a entregou pelo seu povo, não reterá nada que a onipotência possa dar. E agora encerro dirigindo-me por um momento ou dois às pessoas ímpias presentes. Devem ser pessoas pensantes, caso contrário, o que eu digo provavelmente não será notado por eles. Quando eu era menino, lembro-me de ter feito uma meditação mais ou menos assim. Agora eu não gostaria de ser um ladrão, um assassino ou uma pessoa impura. Eu tive um treinamento tal que tive aversão a esse tipo de pecado. E ainda assim pensei comigo mesmo. Talvez eu ainda esteja esforçando. Não há razão para que eu não me torne um ladrão. Porque me lembrei de que havia alguns dos meus colegas de escola, mais velhos do que eu, que já se tinham tornado muitos eminentes na desordenidade. E pensei, por que não posso? Ninguém pode dizer o arrebatamento do meu espírito. Quando pensei ter visto na minha Bíblia a doutrina de que se eu entregasse meu coração a Cristo, Ele me guardaria do pecado e me preservaria enquanto eu vivesse. Eu não tive muita certeza disso. Não tinha muita certeza de que essa fosse a verdade da Bíblia, embora pensasse que sim. Mas lembro-me de quando ouvi um ministro de alguma pequena capela proferir a verdade. Meu coração estava cheio de êxtase. Fiquei ofegante depois daquele evangelho. Pensei, se Deus me amasse, se eu pudesse saber que sou dele. A parte encantadora disso é que se eu fosse assim, ele me manteria até o fim. Isso me deixou tão apaixonado pelo evangelho, aquele menino como eu era, sem saber nada de salvação sobre o evangelho, me fez amar a ideia de ser salvo, porque se fosse salvo, Deus nunca me expulsaria da casa. Isso tornou o evangelho muito precioso para mim na minha infância, de modo que quando o Espírito Santo me mostrou a minha culpa e me levou a procurar um Salvador, essa doutrina foi como uma estrela brilhante para meu espírito. Eu sempre ansiava por isso. Pensei, bem, se eu puder olhar para Cristo e me lançar sobre Ele, então Ele me concederá a graça que suportarei até o fim. E se essa doutrina é tão preciosa para mim agora, eu acho que se alguém pudesse me convencer de que a perseverança final não é a verdade da Bíblia, eu nunca deveria pregar novamente, pois sinto que não teria nada que valesse a pena pregar. Se você pudesse me fazer acreditar que a regeneração de Deus poderia falhar em seu efeito, e que o amor de Deus poderia ser separado de seu próprio povo escolhido, você poderia guardar essa Bíblia para si mesmo. Entre a capa não há nada que eu possa amar, nada que eu possa desejar, nenhum evangelho que seja adequado para mim. Eu considero-lo-ia um evangelho abaixo da dignidade de Deus, e abaixo da dignidade até mesmo da humanidade caída, a menos que seja eterno, ordenado e seguro em todas as coisas. E agora, pobre pecador trêmulo, você que conhece seus pecados, creia em Cristo esta manhã e você será salvo, salvo para sempre. Apenas neste momento olhe para aquele que morreu no madeiro e meu irmão, minha irmã, dê-me sua mão e vamos chorar de alegria por você acreditar. E deixe nossa alegria se acumular quando nos lembramos de que os pilares dos céus podem cambalear, os sólidos alicerces da terra podem cambalear, o semblante dos céus podem ficar surpreso, o sol pode se transformar em trevas e a lua em sangue, mas nada o arrancará da força das mãos de Israel. Você estará infalivelmente seguro. Venha ao Espírito Santo. Abençoe estas palavras por amor de Jesus. Amém.